Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Nós estamos aqui iniciando mais uma aula do curso de Física e Matemática. E o assunto da aula de hoje é isso aqui: integral de linha. Assunto este muito importante para o eletromagnetismo, que é com a integral de linha que a gente define o potencial elétrico. Isso é importante também lá na dinâmica dos fluidos, que a gente define circulação. E também na mecânica clássica, com o conceito de integral de linha, nós definimos o trabalho de uma força, de uma partícula sujeita a uma força variável qualquer, numa trajetória arbitrária. Só que antes de tratar dos aspectos da integral de linha, eu vou fazer uma revisão do que nós fizemos na aula passada. Na aula passada nós falamos de curvas. Então nós temos aqui, olha, o assunto da última aula se tratou de curvas. Então vou colocar aqui curvas. Aí o que eu tenho aqui, olha? Vamos considerar aqui o sistema tridimensional. Eu tenho x, y e z. Aí eu tenho aqui, olha, uma curva qualquer. Por exemplo, eu tenho aqui algo desse tipo aqui, olha. Aí eu vou dar um nome, eu chamo essa curva aqui de C. Eu posso tomar um ponto arbitrário. Imagine que eu tenha esse ponto aqui. Aí na aula passada, a gente mostrou que para cada ponto da curva, a gente pode definir um vetor posição. Então, eu tenho aqui, olha, esse vetor é o R de t. E se eu projetar aqui esse vetor aqui, olha, nos eixos, eu tenho as respectivas componentes dele aqui, olha. Aqui eu tenho, por exemplo, x de t. Aqui eu tenho y de t. E se eu for para o eixo z, olha, eu vou subir aqui mais um pouquinho o eixo z. Eu tenho a componente z de t. Aí o R de t, então, olha, ele é escrito assim. O R de t, ele é x de t na direção x chapéu mais y de t na direção y chapéu mais z de t na direção z chapéu. Esse t aqui é um parâmetro real que está associado aos pontos da curva aqui. Para cada valor de t, eu tenho um diferente ponto da curva aqui. E nós mostramos mais que para cada ponto da curva, nós podemos definir um certo campo vetorial chamado de... Aí nós temos aqui o deslocamento infinitesimal dr, que é igual ao quê? Dx na direção x chapéu mais dy na direção y chapéu mais dz na direção
Z chapéu. Aí esse campo vetorial dr, ele está definido aqui, olha, em cada ponto da curva. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, olha, o dr ele está aqui, ele é tangente à curva. Então, ele vem aqui, olha. Eu vou, eu vou colocar aqui. Aqui, ó, está o dr. Aí, se eu pegar outro ponto, por exemplo, esse ponto aqui, olha, o dr vem assim, olha. Aí, nesse outro aqui, o dr faz isso. Assim, o dr vai contornando a curva. Ele é tangente à curva aqui. Aí o que acontece? Eu exagerei no comprimento do vetor para mostrar para vocês como é que fica. Mas na verdade esse dr ele é muito, muito pequeno. Ele tem um tamanho infinitesimal. Aí tem mais uma observação a respeito do dr, é que a partir do dr eu posso definir a orientação da curva. Então, a curva, a gente diz que a curva é orientada no sentido para o qual dr aponta. Por exemplo, aqui, olha, eu vou até colocar essa observação. Olha aqui, eu vou colocar essa observação, que a curva é orientada para o sentido em que dr aponta. Então, o papel de dr aqui na curva é o quê? É percorrer a curva em passos muito pequenos. Então, se eu considerar aqui pequenos pedacinhos da curva, né? O vetor que une os dois pontos desses pedacinhos aqui, os dois extremos de cada pedacinho desse, é o dr. Aí eu vou percorrendo dr no sentido onde ele aponta, né? Aí esse sentido dá a orientação da curva. Ok, pessoal? Então agora nós vamos nos preparar agora para introduzir o conceito de integral de linha. Integral de linha. Então vejamos. Vamos considerar o seguinte. Seja C uma curva diferenciável. Ou também eu posso considerar ela também é seccionalmente diferenciável. Qual a diferença de uma curva diferenciável para uma curva seccionalmente diferenciável? É que a curva diferenciável, se eu pegar aqui olha, o vetor r de t, que é igual a x na direção x chapéu, mais y de t na direção y chapéu, mais z de t na direção z chapéu, o x, o y e o z são diferenciáveis em todos os pontos do domínio da curva. Agora, se a curva for seccionalmente diferenciável, né, ela é diferenciável a curva em certos intervalos. É como se eu tivesse uma curva quebrada. A curva diferenciável, ela é suave, ela é assim, olha. Isso aqui é a curva diferenciável. Curva diferenciável. E a curva seccionalmente diferenciável, ela é assim, olha. Ela vem aqui, dá uma quebrada, aí dá outra quebrada, aí vem. Ela é formada, ela aqui, olha, ela tem vários pontos em que as funções x, y, z não são diferenciáveis. Então aqui, olha, essa curva
ela é seccionalmente diferenciável. Por quê? Ela é diferenciável em pedaços. Ela é suave aqui em pedaços, olha. Então, pronto. É feito isso, né? Então, eu vou considerar seja ser uma curva diferenciável ou seccionalmente diferenciável. E seja A um campo vetorial definido em C. Pronto. Eu tenho esses elementos. Uma curva diferenciável ou seccionalmente diferenciável e um campo vetorial definido em C. Aí como é que fica isso? Vamos fazer um desenho? Nós temos então esta curva. Uma curva qualquer, uma curva arbitrária. Então tem aqui, olha. Aqui, olha, eu tenho os extremos da curva aqui, olha. E tem esse outro ponto aqui. Esse ponto aqui eu vou chamar de P0. E esse outro ponto aqui eu vou chamar de P. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou particionar essa curva em pequenos arcos. Aí eu posso pegar aqui, olha, tomar vários pontos aqui, ó. Vou, por exemplo, eu tenho esse ponto aqui, olha. Eu tenho esse outro aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho esse outro aqui, olha. Aí eu vou colocando aqui. Aqui, olha. Eu vou particionando aqui. Pronto. Eu tenho aqui vários pontos. Aí eu vou chamar esse ponto aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu posso chamar de P1, P2, P3, etc. Aí aqui eu posso chamar de Pn-1 e posso dizer que o P, vou chamar o P de Pn. Pronto. Aí eu tenho esses pontos. E o que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso ligar esses pontos por vetores deslocamentos. Aí eu tenho isso aqui, olha. Eu tenho, por exemplo, aqui eu vou botar de azul aqui. Aí eu tenho esse vetor aqui, olha. Eu tenho esse outro aqui. Aí eu tenho aqui. Aí eu venho para cá. Eu venho aqui, olha. Aí eu venho, começo a ligar esses pontos. Aí eu venho aqui. E assim vai. Até chegar aqui, olha, nos extremos. Qual é a ideia aqui? A ideia é aproximar a curva C. Eu esqueci de botar o nome, vou colocar aqui o nome da curva aqui, olha. O nome da curva é C. A ideia é aproximar a curva C por esta poligonal aqui, ó, essa poligonal azul, que é P0, P1, P2, P3, etc., até chegar no P. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui, olha, por exemplo, eu vou colocar. Aí, esses vetores aqui, esses deslocamentos, esse primeiro aqui eu vou chamar de. Aí eu chamo aqui ΔR1. Esse outro aqui, ΔR2, ΔR3, ΔR4. Por exemplo, vou colocar aqui uma tabela aqui, olha. É,
A P0 e P1 está associado o quê? O deslocamento ΔR1 de P1 para P2 está associado o deslocamento ΔR2, etc. Aí, se nós temos aqui um ponto J-1, aqui um J, aí nós temos associado aqui um ΔRJ. Aí, se nós temos, aqui ó, nos últimos pontos aqui, eu tenho Pn-1, Pn, aí eu ligo esses pontos pelo vetor ΔRn. Pronto. Aí nós vamos considerar também o campo vetorial definido na curva C. Aí aqui, olha, vamos, por exemplo, pegar este ponto aqui. Este ponto aqui, olha. Aí eu tenho aqui associado a ele um vetor A. Aí esse A, ele vai ser uma função de R da posição aqui, desse ponto. Aí aqui, olha. Aí, por exemplo, eu vou marcar os As também. Aqui, ó, em cada, como é que se diz? Em cada arcozinho desse aqui, que o arco P1, P2, por exemplo, P2, P3, eu coloco um vetor, um A, num ponto arbitrário aqui no arco. Aí aqui eu vou ter o A, vou chamar de o ponto R1. R1 seria um ponto entre P0, é o vetor posição de um ponto entre P0 e P1. Aí aqui eu teria A de R2. Aí eu teria aqui, por exemplo, A de RJ, etc, etc e tal. E aqui, olha, continuando aqui, olha, seguindo em frente, eu tenho o A de Rn. Pronto. Aí eu faço a partição da curva aqui, nesses vários, eu coloco esses pontos P0, P1, aí esses pontos vão definir esses arcos, esses pequenos arcos, né? Aí nesses pequenos arcos eu tenho o ΔR, ΔR1, ΔR2, e tenho o vetor A associado aqui, definido em algum ponto entre esses pontos P0 e P1, ou entre P1 e P2, etc. Aí o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos considerar essa divisão, esses pontos, cada vez mais próximos um dos outros. Por exemplo, eu vou pegar P1 aqui e aproximar cada vez mais de P0. Vou pegar P2, aproximar cada vez mais de P1. Aí eu vou pegar P3, aproximar cada vez mais de P2, etc. Aí eu vou pegar PJ, aproximar cada vez mais de PJ-1, etc, etc, etc. E eu vou aproximar PN cada vez mais de PN-1. À medida que eu vou aproximando esses pontos, o que vai acontecer com os ΔRs? Esses ΔRs vão ficando cada vez menor. Então, eles vão se tornar os deslocamentos infinitesimais associados aqui ao ponto esquerdo. À medida que eu vou aproximando aqui a P1, P0, então o ΔR1 vai ser o deslocamento infinitesimal no P0.
Aí ΔR2 vai ser o deslocamento infinitesimal no P1. E assim sucessivamente. Aí o que que nós vamos ter aqui? O que é que vai acontecer? Para PJ, tendendo aqui, por exemplo, a PJ menos 1, isso aqui implica o quê? Que o delta RJ ele vai tender ao DRJ. Beleza. Então agora nós vamos pegar o vetor A, vamos projetar ele na direção do ΔR e somar em toda a curva isso. Então, aqui agora, olha, seja a quantidade que quantidade? Vou colocar aqui, olha, A de RJ. Aí eu vou projetar aqui na direção ΔRJ e somo em todos os J's possíveis. De J igual a zero até N. Pronto. Aí o que acontece aqui agora? Eu posso fazer essa soma no limite em que os ΔRJs vão se tornando cada vez menores. Isso corresponde aos pontos consecutivos serem cada vez mais próximos. Aí o que que vai acontecer aqui? No limite em que, vou colocar aqui, PJ tende a PJ menos 1. Aí PJ tendendo a J menos 1, esse J sendo aqui, ó, com J igual 1, 2, 3, etc. N. Com J acima desses valores aqui. Então, significa que todos os... Aqui, olha, no limite em que PJ tende a PJ menos 1, aí os ΔRJs vão tender a DRJ. E o que mais? O RJ, que é a posição dos pontos onde o vetor A está definido, ele vai tender ao próprio R. Aí esse R vai ser um ponto arbitrário da curva. Então, nesse limite, o que que ocorre então? Eu defino isto aqui, olha. Essa soma, eu vou definir assim. Isso é, na verdade, uma soma de rima. Para quem lembra lá do cálculo integral. Aí isso aqui vai ficar assim, olha. A, R, projetado na direção do DR. Aí aqui, em vez de botar DRJ, eu vou botar DR. Aqui, ó. Eu tiro esse J aqui, porque quando eu for fazer os pontos se aproximando entre si, não vai ter mais R1, R2, vai ter o R contínuo. Então eu vou tirar esse J aqui, ó, do DR. Vai ficar isso aqui, ó. Deixa eu tirar esse, pronto. Aí vai ficar DR. Aí, isso aqui vai ser feita nessa operação. Isso é integral que vai ser feita em C, na curva. Aí isso aqui é o quê? É o somatório do A definido em RJ
projetado em dr, a isso aqui, j igual a zero até n. Aliás, perdão, não é aqui não é dr não, aqui é delta rj, viu? Eu errei aqui. Deixa eu corrigir aqui. Aqui, olha, é delta rj. Ok. Aí, só que isso aqui vai ser calculado onde? Eu vou colocar aqui até de outra cor para destacar. No limite em que esse ΔRJ aqui tende a zero. Na verdade, o módulo. Módulo de ΔRJ tende a zero. Mas não é só um ΔRJ, é todos os ΔRJs que tem que tender a zero. Aí o que vai acontecer nesse limite? Para que todos os ΔRJs vão a zero ao mesmo tempo, né? Então, o maior deles tem que ir a zero. Se o maior deles vai a zero, todos os outros vão a zero também. Aí eu tenho aqui, olha, então eu vou colocar assim, olha. O máximo dos ΔRJs, o maior deles, vai a zero. Então, isso aqui, pessoal, isso aqui é o que nós chamamos integral de A em C, que é a integral de linha. Pronto, é isso aqui, pessoal. Nossa integral de linha. Aí o que mais? Eu vou colocar uma observação que acontece muitas vezes da curva C ser fechada. Então, o que acontece? Se C for uma curva fechada, então representamos a integral de linha como, aí eu boto essa representação aqui, olha, é integral de A dr na curva C, só que tem uma diferença aqui na anotação. Essa integral eu boto uma bolinha aqui, para dizer que a integral é feita numa curva fechada aqui. Isso aqui é o quê? Integral. Deixa eu botar de outra cor aqui. Isto é, a integral de A numa curva fechada C. Pronto. A partir de agora, nós vamos tomar os exemplos. Temos então aqui os exemplos. O exemplo 1. Vamos ler aqui. Olha, calcule a integral de ADR da curva C para A, que no caso aqui eu vou definir no plano, né? É igual a esse campo vetorial aqui. Menos y na direção x chapéu, mais x na direção y chapéu. Aí a curva que eu vou integrar é o seguinte. É na parábola. É a parábola definida por esta equação aqui, olha. E em qual intervalo? Entre os pontos menos 1, 1 e 1, 1. Pronto, isso aqui é o problema. Agora, como é que nós vamos fazer este problema aqui? Nós vamos fazer isso devagar, para nós entendermos o passo a passo aqui. Então, eu vou resolver por passos, para ficar mais fácil de vocês entenderem aqui. Então, aqui, olha,
eu vou ter o passo um. O que é que nós vamos fazer inicialmente? Calcule dr. Então aqui, ó, foi dada a equação da curva, né? No caso aqui, a equação da parábola. Então eu vou calcular dr. Aí como é que a gente faz isso aqui, ó? É simplesmente pegar as componentes e diferenciar. Aí eu tenho aqui dr igual dt na direção x chapéu mais 2t dt na direção y chapéu. Pronto, nós calculamos o dt. O segundo passo, vou chamar aqui de passo 2, vai ser isso aqui, olha. Defina a na curva dada. Vou colocar isso, fazer isso aqui, olha. Por quê? Esse A aqui, o A que foi dado, ele é o campo vetorial definido em todos os pontos do plano. Mas o que vai me interessar aqui para calcular a integral é como o A vai ser definido apenas nos pontos da parábola aqui, ó, da curva dada. Então, como é que eu faço aqui? Vamos ver aqui, olha. Aí aqui, olha, o A, ele é o quê? O A, ele é, aqui, ó, menos y na direção x chapéu, mais x na direção y chapéu. Aqui, ó, em C, na curva, né? O x, se eu for olhar aqui, ó, essa equação vermelha aqui, a equação da parábola, x igual t. E y igual t quadrado. Aí, então, eu vou substituir esse x e esse y aqui na equação da curva, porque eu vou ter o campo vetorial A definido apenas assim, em cima da curva. Aí eu vou ter isso aqui, olha. O A vai ser igual menos t quadrado na direção x chapéu, mais t na direção y chapéu, ok? Isso aqui é o A definido. Olha aqui, olha. Esse aqui é o nosso A definido na curva. E aqui eu tenho, ó, o dr, que é o que eu vou precisar aqui desses dois. Ok? O próximo passo é o quê? Vou botar aqui o passo 3. Verifique o intervalo de integração na variável t. Então, eu vou verificar o intervalo de integração na variável t, né? Aí, qual intervalo é? É na parábola, né? Entre que pontos? Eu vou colocar aqui, olha. A integração se dará entre o ponto menos 1 até 1. Observe aqui, olha.
que o x, vamos colocar aqui o x. O x, ele vai variar de onde até onde? De -1 até 1. E o y, ele vai variar de 1 até 1. Só que no meio do caminho, ele vai descer, porque a parábola, o y vai diminuindo. Eu vou colocar aqui a parábola para a gente ver aqui como é que é isso. Olha só. Fazer um rápido esboço aqui, olha. Aí eu tenho isso aqui, olha. Aí aqui, por exemplo, aqui, olha. Eu tenho -1, 1. E aqui, olha, eu tenho um ponto 1, 1. Aí aqui eu tenho -1, 1. Esse ponto aqui, ó. E esse outro ponto aqui é 1, 1. Observe que o x vai de -1 até 1. O y, ele começa aqui em 1, ele desce, vai até 0 e depois volta até 1. Mas é conveniente, para fazer essa integral, verificar essa variação, esse intervalo, na variável t. Olha só, se x é igual a t, então eu vou substituir o x por t, né? Então o que vai acontecer aqui, olha? O t, aqui, ó, vou colocar aqui, ó. O t varia de -1 até 1. Isso aqui é o que nos interessa. Porque se eu tenho a variação do t, eu tenho a variação de x e tenho a variação de y. Como x igual a t, o x varia de -1 até 1. E como o y é igual a t quadrado, aí vai acontecer o quê? Aí eu sei a variação do y também, que o y varia de 1 até 1. Descendo até 0 e depois voltando para o 1. Agora sim, vamos para o passo 4. O passo 4. Vou colocar aqui, olha. O passo 4 é: calcule esse produto aqui, ó, o produto de A com DR, e efetue a integração no intervalo dado. No intervalo dado. Aí eu vou ter o que? Olha, o A vai ser, olha só, menos t quadrado x chapéu. Aqui, olha, ele está circulado aqui. Vamos lá. A é igual ao quê? Menos t quadrado x chapéu mais t y chapéu. E o dr é igual ao quê? O dr, olha aqui, ele circulado aqui também, ele destacado aqui. Aqui é o dr. Aí ele vai ficar o quê? Vejamos. 2t na direção x chapéu, aliás, dt na direção x chapéu, 2t dt na direção y chapéu. Aí vai ficar assim, olha. dt na direção x chapéu mais 2t dt na direção y chapéu. Aí eu tenho... Vou fazer agora o produto. A dr e é igual ao quê? Vai ser aqui, olha.
Basta multiplicar as respectivas componentes e somar. Aqui, ó, eu vou operar isso aqui com isso aqui. Aí vai ficar o quê? Menos t quadrado dt. Aí eu tenho essa outra aqui, olha. Essa aqui vai multiplicar por essa. E vou somar aqui. Mais. Aí t com 2t fica 2t quadrado. 2t quadrado dt. Aí isso aqui, olha, vai ficar igual, eu somando aqui os dois termos, fica 2t quadrado com menos t quadrado fica t quadrado dt. Agora sim eu faço a integral. Aí eu tenho aqui, olha, integral de a dr, a integral na curva dada, na curva C, de a dr é igual ao quê? Isso aqui é a mesma coisa que fazer essa integral aqui, ó. Isso vira uma integral de uma variável. Uma integral bem simples. T2 dt. Aí o t vai de menos 1 até 1. Essa integral é uma integral lá do cálculo integral elementar. Aí vai ficar assim, olha. T3 sobre 3. Isto aqui calculado de menos 1 até 1. Aí vai ser o quê? Eu boto 1 aqui, ó. 1 a terceira é 1, vai ficar 1 terço, menos. Aí eu vou aplicar menos 1 aqui, ó. Menos 1 ao cubo fica menos 1. Aí fica menos 1 sobre 3. Aí isso aqui é 2 terços. Pronto. Isso é o exemplo 1. Exemplo 2. Calcule essa integral aqui, ó, integral de ADR, na curva C. Só que na curva fechada, agora você integra na curva fechada, né? Para A, dado por isso aqui, olha, esse A é um campo uniforme. X chapéu mais Y chapéu. E a curva, na circunferência, essa circunferência aqui, dada por esta equação aqui, ó. Então vamos tratar desse problema aqui. Em primeiro lugar, observe que eu não dei aqui o intervalo da integração, porque aqui está dizendo que a curva é fechada. Então, aqui já fica implícito que o intervalo é toda a curva aqui, olha. É em toda a volta da curva. Aqui, eu vou colocar aqui essa, é aqui, olha. Eu vou fazer um pequeno esboço aqui. A circunferência aqui, ó. É uma circunferência centrada na origem e de raio R. Essa circunferência aqui. Aí o que acontece? O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter isso aqui, olha. Olha aqui. Aqui nós podemos tomar aqui, olha, o ângulo θ. Olha aqui, ó. Para percorrer a circunferência toda, o θ vai de 0 até 2π. Então aqui, olha, θ vai de 0 a 2π. Eu adiantei o passo 3 aqui já. Mas vamos lá. Vamos para a primeira etapa. Resolução. A etapa 1 é... Eu calculo aqui o dr é igual ao quê? Olha aqui, olha. O parâmetro aqui é θ. Esse R é constante, o raio da circunferência é fixo. Aí vai ficar o quê? Aí vai ficar assim, olha. Menos R
Sen de θ, dθ na direção x chapéu, mais R cosseno de θ, dθ na direção y chapéu. Aí o passo 2 é definir o campo vetorial na curva. Só que, como esse campo é uniforme, né? Ele na curva, ele vai ter a mesma forma que tem todo o espaço. Aí aqui, olha, o A é o quê? X chapéu mais Y chapéu. O passo 3, eu já adiantei ali no desenho, quando eu disse o intervalo que o θ varia. Se a curva é fechada, na circunferência, corresponde ao θ variar de 0 até 2π. Aí o passo 4 é o quê? Vamos fazer aqui, olha. A dr é igual ao quê? Vamos lá. Eu tenho x chapéu mais y chapéu. Aí vou fazer o produto com o dr. O dr é o quê? Menos r sen de θ dθ na direção x chapéu mais r cosseno de θ dθ na direção y chapéu. Aí eu fecho aqui o parênteses. Aí isso é igual ao quê? Observe aqui, eu estou fazendo aqui o produto, escalar dos vetores, né? Multiplica as respectivas componentes e soma. Aí aqui, ó, a componente x chapéu com isso aqui vai ficar menos r sen de θ dθ mais r cosseno de θ dθ. Agora nós vamos integrar isso. Aqui, olha. Nós vamos ter aqui integral de A dr na curva fechada C, que no caso aqui é a circunferência. Isso é igual ao quê? Isso equivale a integrar isso aqui, olha. É como se eu estivesse integrando menos r sen de θ dθ de 0 a 2π mais integral de r cosseno de θ dθ. Isso aqui calculado de 0 a 2π. Aí isso aqui dá igual ao quê? O menos r que sai fora, menos r integral de sen de θ dθ de 0 a 2π mais r integral de cosseno de θ dθ de 0 a 2π. Essas duas integrais aqui são muito simples. Essa primeira aqui, essa integral vai dar seno. Aí seno de θ aplicado em 2π é 0 e aplicado em 0 é 0. Então isso aqui, olha, eu já digo a vocês que essa segunda integral aqui vai ser 0. Eu nem preciso fazer muita conta aqui. Aí essa outra aqui, aí isso aqui vai ficar igual ao quê? Menos r. A integral do seno vai ser o quê? Menos cosseno de θ. Isso aqui aplicado em de 0 a 2π. Aí fica aqui, ó, menos com menos mais, aí vai ficar aqui, olha, r, aí vai ficar o quê? Cosseno de 2π menos
cosseno de zero. Aí vai ficar o quê? Cosseno de 2π é 1. E aqui, cosseno de zero igual a 1. Então, isso aqui vai ser zero. Pronto. O problema 3, o exemplo 3, eu vou deixar como exercício. Vamos colocar aqui, olha, o exemplo 3. Aqui, olha. Calcule a integral de A na curva C para... Aí o campo vetorial é esse aqui, olha, x chapéu mais y chapéu mais e chapéu, é um campo uniforme. A curva que eu estou considerando aqui agora é a hélice circular. Aqui, ó, dado para essa equação aqui, r cosseno de θ na direção x chapéu, mais r seno de θ na direção y chapéu, mais isso aqui, olha, c sobre 2π, aí θ, z chapéu. No intervalo de θ variando entre menos 4π até 4π, onde R, esse R aqui, né, é o raio da hélice, e C é o passo da hélice. Pronto, eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem em casa. É só seguir os mesmos passos que a gente fez nos outros problemas que vocês conseguem fazer. E em breve eu passarei para vocês uma lista de exercícios com mais questões, com mais problemas. Ok, pessoal? Eu vou encerrar por aqui a aula. Desejo a vocês bons estudos e que Deus os abençoe. Até!